Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição do Mundo HQ TV, um programa que não está no gibi, mas que leva para você o fantástico mundo das histórias em quadrinhos, aqui na sua Educa TV. A gente está transmitindo esse programa pela primeira vez em outubro. Eu estou falando isso porque de repente você está vendo, né, no YouTube, daqui sei lá quantos anos, em um outro momento. E é importante você saber disso, por quê? Porque nesse mês de outubro nós estamos trabalhando algumas datas específicas, estamos fazendo programas temáticos, né? Já falamos de Dia da Criança, já fizemos um programa com personagens idosos, já fazemos... Cada vez a gente está fazendo assim, ou os dois blocos, ou um bloco de cada coisa, referente a efemérides, a datas que são comemoradas aí no mês de outubro. E no dia 29 de outubro é Dia Nacional do Livro. Então hoje nós vamos discutir um pouco, vamos falar sobre quadrinhos e literatura. Quadrinhos, história em quadrinhos é considerado literatura? Recentemente essa polêmica ressurgiu, né? Essa dúvida ganhou muito espaço aí na internet, até com uma certa briga. Por quê? Porque o Maurício de Souza foi candidato, né? Maurício de Souza, no caso, pai da Turma da Mônica, foi candidato a uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. E um dos concorrentes, para desfazer dele, falou que histórias em quadrinhos não era literatura, que era um absurdo ele concorrer. E olha, deu uma briga acirrada, principalmente entre os leitores do Maurício, gente que aprendeu a ler com o Maurício, gente que adora a obra do Maurício, né? Foi lá defender, falou que era literatura sim, enfim, virou uma polêmica enorme. E a resposta para isso, olha... Eu ouvi teorias de ambos os lados, tem gente que tem coisa muito bacana para defender qualquer uma dessas duas posturas. O que a gente pode falar, efetivamente, nós temos, por exemplo, histórias em quadrinhos que já ganharam o prêmio Jabuti. Na verdade, é até importante dizer que desde 2017 o prêmio Jabuti criou ali uma categoria para histórias em quadrinhos, né? Em 2019, já que nós estamos falando de Maurício de Souza, o vencedor dessa categoria foi a dupla que fez o quadrinho Jeremias Pele, né? Sobre o qual nós vamos falar em novembro, tá? Quadrinho muito bacana, a gente vai falar dele do mês que vem. Mas, mesmo antes da gente ter essa categoria, quando era só, em tese, só livros, histórias em quadrinhos eram aceitas em todas as categorias do Prêmio Jabuti. Em 2013, inclusive, quem ganhou foi um artista aqui da cidade de Campinas, da onde a gente está transmitindo, chamado Mário Cal, que ganhou pelas ilustrações que ele fez de uma adaptação literária de Dom Casmurro, né? Um clássico, né, em língua portuguesa. Pois bem, também há casos, essa é uma discussão que ocorre em alguns países do mundo, e em outros também há polêmicas. Por exemplo, o Neil Gaiman, que é o autor da série The Sandman, uma das minhas séries favoritas, que virou também, mais recentemente, virou um seriado na Netflix, né, ganhou sua versão em streaming, muito bacana, por sinal, vale a pena assistir se você não tiver visto. O Neil Gaiman ganhou um prêmio chamado World Fantasy Award, na categoria ficção. É um prêmio que até então só era dado para livros. Ele ganhou, deu uma maior polêmica, ele foi o único a ter ganhado na história do prêmio. Ele ganhou com um arco do Sandman, que era Sonhos de uma Noite de Verão, baseado justamente no clássico do mesmo nome, do William Shakespeare. Essa discussão, efetivamente, se é literário, não é literário, se é literatura, não é literatura, a gente não vai entrar. Eu, particularmente, teria votado no Maurício se eu fosse um dos eleitores, tá? Maurício não ganhou, por sinal, pena, mas também nem aquele outro detrator dele ganhou, tá? Foi uma outra pessoa. Agora, o fato é, enquanto intersecção de mídias, quais livros, os livros ganham versão em quadrinhos? Ganham, isso é uma coisa muito bacana, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais, já que nós estamos falando do Dia Nacional do Livro, tá? Tem alguns exemplos aqui na nossa frente, e eu vou começar falando o seguinte, é um caminho às vezes muito natural você ter adaptações literárias para os quadrinhos de grandes clássicos, de best-sellers, etc. Eu vou falar dois mais recentes, vou começar com dois mais recentes, né? Por exemplo, The Witcher, né? O livro The Witcher. Vamos lembrar, tem muita gente que acha que The Witcher é um videogame, né? Se originou como videogame. The Witcher, na verdade, é um livro de um polonês, Andrzej... Nossa, me perdoem a pronúncia, que o meu polonês está enferrujado, tá? Andrzej Sapkowski, tá? Ele lançou essa série de livros do The Witcher. The Witcher virou videogame primeiro, que foi aí sim que ele ganhou notoriedade. De videogame, ele virou histórias em quadrinhos, tá? Da adaptação do livro, não do videogame. E depois ele foi parar também na já citada Netflix aqui como um seriado de streaming, um seriado televisivo, por assim dizer.
A mesma coisa aconteceu com outros clássicos, como, por exemplo, você deve conhecer a série Game of Thrones, né? Que é baseado também num livro do George Martin, né? E que virou também histórias em quadrinhos. Tem uma aqui bem na nossa frente, toda a série virou, e é a adaptação do livro, não do seriado, tá? Então tem detalhes. Aliás, o livro, para quem não leu, tá? Eu li o livro, achei o livro muito bacana. E os livros têm detalhes que não tem. É sempre assim, né? Sempre que passa de uma mídia para outra, o filme sempre perde detalhes do livro original. Às vezes também o quadrinho perde detalhe, mas eles se complementam ali. Livros clássicos, como, por exemplo, A Revolução dos Bichos, de George Orwell, já ganhou também versão em quadrinhos. Outros clássicos, Diário de Anne Frank, esse tem aqui na Gibiteca, tá? Umas edições atrás ele estava aqui atrás da gente. Então, lembrando, vem aqui para a Gibiteca ler, que é muito bacana, é de graça, você pode emprestar e levar para casa. Até a Bíblia tem versão em quadrinhos, tem versão em história em quadrinhos da Bíblia, inclusive até em religiões diferentes, né? Em denominações cristãs diferentes, você tem Bíblias específicas ali em histórias em quadrinhos. Muito bacana. Lembrando que a Bíblia é um livro, né? Nós estamos falando de livro aqui, né? E no Brasil, nós temos um gênero muito bacana que são as adaptações literárias de obras, inclusive obras que caem em vestibular, né? Eu citei agora há pouco Dom Casmurro, que ganhou um Jabuti, mas tem várias outras. Por exemplo, A Relíquia, que o Marcati, com aquele traço peculiar dele, fez muito bacana. Um parêntese, eu já falei de livros que estavam aqui atrás de mim, tinha aqui algumas cópias, por exemplo, de Dom Quixote, né, que também é uma adaptação literária passada, uma adaptação do livro para quadrinhos. Tem vários autores que já fizeram Dom Quixote. Um dos mais que eu mais lembro é o Caco Galhardo, que eu acho que a adaptação dele ficou bem bacana. Nós temos, por exemplo, Memórias de um Sargento de Milícias, nós temos Brás Cubas, nós temos O Alienista. O Alienista eu gosto muito. Memórias do Sargento de Milícias também tem mais de uma versão. E uma das versões que eu vou falar para vocês, tem coleções específicas, tá, com esses livros. E uma das versões que eu vou citar aqui para vocês é do Bira Dantas, que é aqui, né, ele é paulistano, mas ficou radicado em Campinas durante muito tempo, agora está no Nordeste do país. E por que eu estou citando essa? Porque essa ele fez com os textos originais, então ele não adaptou o texto, ele pegou trechos inteiros dos diálogos e das narrações e colocou esses textos nos balões, óbvio, né? Não cabe um livro inteiro ali, mas está muito bacana a obra com o texto original do livro, efetivamente o texto original do livro, tanto dos recordatórios, né, que é quando o narrador fala, quanto dos balões entre os personagens. Muito bacana. Agora a pergunta que você pode estar fazendo é o seguinte: por que adaptar? Mas o livro é tão bacana, ou eu não gosto do livro, por que adaptar para o quadrinho? Na verdade, quando uma obra passa de uma mídia para outra, o principal objetivo é atingir um público maior, é atingir o público que muitas vezes não leu a obra original, mas quer ir no cinema para ver o filme. E aí você fala assim, mas então vamos facilitar a coisa? Nossa, você tem clássicos de grandes, né? Você tem clássicos de grandes autores brasileiros, né? Você tem pessoas que escreveram livros maravilhosos e você vai adaptar? Não, eu vou falar para você o seguinte. Primeiro, uma coisa não exclui a outra, né? Muita gente, quando vai fazer o vestibular, né, em vez de ele ler o livro, ele pega o resumo e ele nem se depara com o livro. Isso eu acho uma coisa muito ruim, porque ele só está fazendo para o vestibular. Mas o quadrinho, assim como um filme ou um seriado, né, ele é uma forma, efetivamente. Então, quando você lê o livro de Machado de Assis, você está buscando ali um tipo específico de satisfação. Mas o quadrinho ele facilita a leitura porque ele tem imagem e texto. Então, muitas vezes a pessoa que tem dificuldade para ler o livro, ela vai ler o quadrinho e vai entender melhor. Não impede ela de ler o livro. Ou às vezes, quando ela lê o quadrinho acaba levando ela para ler o livro. É como se estivesse subindo uma escada degrau a degrau. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo. No caso, eu já tinha lido os livros quando eu li os quadrinhos. Mas aconteceu uma coisa semelhante comigo quando eu li, por exemplo, tem um quadrinho muito bacana, a gente vai mostrar a capa aí para vocês. Tem um quadrinho chamado Capote no Kansas. Truman Capote, né, um grande autor americano, muita gente conhece ele pela participação dele nos filmes, né? Bonequinha de Luxo com Audrey Hepburn, por exemplo, deriva de um livro de Truman Capote, né? E o Truman Capote, ele é considerado um gênio do jornalismo, ele que lançou um gênero que a gente conhece como jornalismo literário, que é um jornalismo que mistura fatos reais com uma elaboração mais literária, né?
Esse livro é Sangue Frio, é um livro sobre um assassinato, né, que aconteceu no Kansas, e foi um livro que não só lançou esse gênero, como fez um sucesso enorme ali, é um livro muito bacana, né? E aí, para não quebrar o mistério do final aqui, que eu vou falar, né, o que acontece com esse livro em específico? Eu sou jornalista, na faculdade de jornalismo muita gente falava desse livro, etc. E eu não li esse livro, até então eu não tinha lido esse livro. Se falava muito, não tive tempo, não tive interesse. E aí caiu na minha mão esse quadrinho, que ele conta, na verdade, a investigação do Truman Capote, que é uma pessoa real, para escrever o livro A Sangue Frio. E o quadrinho é aqueles que você começa a ler e você não consegue largar, porque tem os contatos dele com o assassino, com as vítimas, como tudo que ele vai pegando para elaborar o livro, que é essa grande, considerada talvez a maior obra dele, né? Bom, eu terminei de ler o quadrinho, achei o quadrinho maravilhoso, e aí tem um pós-fácil do autor. E o autor falou que quando ele leu o A Sangue Frio e ele se interessou, então quem leu A Sangue Frio se interessa para saber como foi, que foi feita a pesquisa, como foi feita a reportagem, e ele achou que dava um quadrinho maravilhoso e assim ele foi e fez. Agora, quem não leu A Sangue Frio, se você não leu, o que diabo tem de errado com você? E a hora que eu li aquilo, eu falei, eu não li. Fui, arrumei o livro, li, e foi um dos melhores livros que eu já li na vida. E eu li bastante livro, tá? Então, assim, um gibi, talvez um pouco até descompromissado, mas um gibi efetivamente que conta uma história real, me levou para um livro. E isso acontece direto. Então, se você... E aí nós estamos falando, inclusive, da importância da leitura, da fluência da leitura. Muita gente se alfabetizou com gibi, muita gente ampliou o vocabulário com gibi, e a leitura desperta... Por exemplo, a minha filha lia gibi desde pequeno, né? Até porque eu tinha uma coleção enorme de gibis, ela lia. A minha filha hoje não é uma grande leitora de gibis, mas ela é uma grande leitora de livros. E um passo levou ao outro. É disso que a gente está falando aqui. Já que eu falei de reportagem literária, né, que é esse gênero aí que Truman Capote é considerado um precursor, um pioneiro, eu vou falar para vocês que existem reportagens em quadrinhos. Então tem verdadeiros livros, o maior, mais conhecido talvez seja um jornalista chamado Joe Sacco, que ele vai nos lugares, tem sobre a Palestina, sobre Sarajevo, ele é um jornalista de guerra, só que ele publica as reportagens dele em quadrinhos, são verdadeiros livros, tá, em quadrinhos, no qual ele conta. E por que é bacana isso? Porque quando você está fazendo uma reportagem, você mostra as imagens que estão acontecendo lá na hora. O quadrinho possibilita que ele, ao entrevistar as pessoas e as pessoas contem como foi uma intifada, como foi um ataque sofrido em tal lugar, ele recria isso. Cena que nunca existiu, assim, que nunca foi registrada em imagem, ele consegue, desenhando, mostrar como foi aquela imagem. E isso tem um impacto totalmente diferente. Então, o Joe Sacco é um desses autores que é muito bacana, que precisa ler. Também tem aqui na Gibiteca bastante coisa. E outra coisa muito interessante, né? São as biografias feitas em histórias em quadrinhos. Tem uma série de biografias que foram feitas em quadrinhos. Tem desde coisa, por exemplo, política. O Bira, que eu citei aqui, fez uma biografia do Lula, né? Obviamente, aliás, política usa muito gibi, tá, gente? Tem muito candidato que usa gibi, tem muita coisa que usa gibi. E eu estou citando essa biografia em específico porque daí ele usa também essa coisa de recriação de cena. Tem lá um encontro do Lula com o Papa. No quadrinho, ele desenha aquilo como o Papa olhando para o Lula, como uma coisa beatífica, assim, né? Como um Messias. Olha, o Lula encontrou o Papa. Quando na vida real, a gente sabe que o Lula chegou para falar com o Papa todo suado, enfrentando aquela multidão. Então, aí não é uma reportagem, tá? Não tem esse critério de veracidade absoluta, né? É uma interpretação, mas é muito bacana porque recria uma cena. Nós vamos falar sobre política e quadrinhos um outro dia, tá? E aí eu queria citar, por exemplo, também que tem uma outra biografia do Che Guevara em mangá. Muito legal, conta toda a história do Che Guevara e tal. Então, dá uma olhada, biografia em quadrinhos também, né? Um gênero da literatura que foi parar nas HQs. A gente vai voltar daqui a pouco para falar sobre outro tema de outubro no próximo bloco. Tá legal? Daqui a pouquinho a gente volta então. Até lá! Estamos apresentando Mundo HQ TV. Mania de Museu, programa que valoriza o patrimônio histórico, artístico e cultural. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.
Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. Estamos de volta com o Mundo HQ TV e nesse bloco nós vamos falar sobre outra data de outubro, vamos pegar lá como tema para falar de personagens de quadrinhos, né? Na verdade foi até uma sugestão que veio para o Instagram, tá? A pessoa falou que não precisava falar nome, não falar nada, mas na verdade assim, ela pediu para falar alguma coisa sobre personagens relacionados a hábitos alimentares, já que dia 16 de outubro é comemorado o Dia Mundial da Alimentação, né? Não é só no Brasil não, o mundo inteiro falando de alimentação no mês de outubro. E é óbvio que se a gente vai falar de comer, o primeiro personagem que vem na cabeça é essa menininha de vestido amarelo que está aqui na minha frente, Magali. Pensa em Magali, você já pensa na personagem com o seu vestidinho amarelo e comendo uma melancia, né? A Magali come, 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 apesar de ser a mais magrinha dos quatro ali da turma, né? E as brincadeiras iniciais com ela sempre foram em torno dessa fome dela que nunca passava. Vamos lembrar um pouquinho primeiro a gênese da personagem, né? A origem dela. A Magali foi criada lá, ela foi criada, você vai lembrar que eu comentei aqui, né, nós fizemos o nosso primeiro programa aqui, foi sobre os 60 anos da Turma da Mônica, o segundo bloco, ou da Mônica para ser específico, perdão, que a Mônica completou agora em 2023, 6 décadas de vida. E aí eu contei para vocês que a Mônica surgiu quando alguém chegou para o Maurício de Souza e falou e perguntou para ele, o Maurício já tinha alguns personagens de sucesso, né? Já tinha lá a Tira do Cebolinha, que era a mais famosa, já tinha criado o Bidu, já tinha criado Franjinha, Piteco, vários outros, e alguém perguntou para ele se ele era misógino, e o Maurício xingou a pessoa que falou isso para ele, onde já se viu, eu misógino e tal. Chegou em casa e foi procurar no dicionário porque ele não sabia o que ia dizer a palavra, né? Uma pessoa que não gosta de mulheres, que tem algum tipo de preconceito, de atitude ofensiva ou agressiva em relação a mulheres. Ele pegou e decidiu criar personagens mulheres e a inspiração passou na frente dele na forma das filhas dele. Então a Mônica foi criada em cima de uma das filhas dele, do mesmo nome, e a Magali também veio logo dessa leva inicial, mas a Magali, que era outra das filhas dele na vida real, a Magali ela só estreou em 1964, também numa das tiras do Cebolinha, como uma amiga ali da Mônica. Ela demorou um pouquinho mais para aparecer. Porém, o desenvolvimento da Magali como personagem, ele foi ao longo do tempo, ali ela era coadjuvante, a melhor amiga da Mônica, mas ela era, de uma certa forma, uma secundária, depois que ela veio se tornar ali uma das 4 principais. E uma coisa curiosa é que a Magali dos 4, ela foi a última a ganhar um gibizinho próprio pela Globo, lá em 1989. Né? E aí sim, quando ela tinha o gibi, aí ela precisou de um núcleo um pouco maior, porque de fato os outros personagens já tinham vida própria. O Cebolinha tinha uma vida própria, dava para você trabalhar, por mais que o Cascão aparecesse ou a Mônica aparecesse, ele tinha histórias que ele conseguia sustentar sozinho. Tinha um núcleo, tinha personalidade mais definida. Cascão, Mônica, Chico Bento, a mesma coisa. A Magali precisava desse núcleo de apoio e ele só vem em 1989. Então ali que o pai e a mãe da Magali, por exemplo, ganham um visual fixo, ganham nomes que não tinham até então. Dona Lili e seu Paulo, o sobrenome da família, né? Paulo Lima, né? Lima, obviamente, eu acho que é uma referência à fruta, né? Porque já que estamos falando de comida e de alimentação e da Magali, para mim é um pouco óbvio isso. A família foi estendida, ela ganha um primo que vem morar perto dela, que é o Dudu, que é a coisa mais engraçada, que ele é o oposto da Magali. A Magali come muito, vive comendo, e o Dudu tem dificuldade para comer. Né? Então os dois se complementam ali. Inclusive o Dudu no começo ele dá a comida dele escondida para a Magali comer, tem umas histórias que vão nessa linha, né? Até a hora que a mãe descobre, mas ele precisa comer, ele precisa se alimentar direito e tal. Vem a tia Nena e o tio Pepo, né? A tia Nena que tem uma coisa lá de bruxa, que faz umas receitas mágicas, que abre uma linha mais de fantasia para a Magali acaba indo parar em alguns mundos de fantasia, foge um pouquinho daquele tradicional da Turma da Mônica quando estão os outros personagens juntos. E também, em 1989, surge o gato da Magali. E uma coisa bacana é que o gato não tinha nome, ele é um gato angorá, né? E foi decidido o nome do gato por meio de um concurso em que os leitores sugeriram nomes e aí o nome que os leitores, os melhores ali foram votados na revista e ganhou o nome Mingau.
E aí tem uma curiosidade, aí não sei se é uma criticazinha, mas no mínimo é uma curiosidade. Eu falei que a Magali foi a última dos personagens a ganhar gibi próprio. A Magali, até agora, nós estamos, né, falando agora em outubro de 2023, que já são 10 anos de graphic novel do Maurício de Souza, né? Aquelas graphic novels que o Maurício empresta um personagem para um outro autor e ele faz. Olha só, o Mingau já ganhou a sua própria graphic novel e a da Magali não saiu ainda. Ela está programada, chama Magali Receitas, a princípio é um nome provisório, mas ainda não saiu da Magali, né? Magali, bom, se bem que atrasa um pouquinho, chega depois, mas se é bom, a gente gosta. Olha só, a Magali também passou por algumas polêmicas, nenhum personagem do Maurício escapou de polêmica. E foi uma coisa meio boba, na minha opinião. Tem uma história maravilhosa da Magali, que chama-se Magali em Outras Vidas, né? Que ela explica algumas coisas que acontecem na Magali, ela pega algumas encarnações, reencarnações da Magali. E quando surgiu essa história, a história é muito bonitinha, muito tranquila, aí teve gente já falando, né, brigando que o Maurício estava fazendo propaganda de espiritismo e coisa do gênero. Nada a ver, apesar disso ter virado um livro que os espíritas adoram, tá? Mas assim, é uma história assim como tem todas as outras, e o Maurício nesse aspecto é muito bacana, porque ele tem histórias sobre várias religiões, tá? Não é uma pessoa que se detém em não está tentando catequizar ou ninguém em relação a qualquer crença. Mas os personagens, eles refletem a população, eles refletem os vários tipos de pessoas, é natural que tenha histórias desse gênero. Agora, uma outra questão que despertou um pouco de polêmica, assim, de uma certa forma, é que a Magali come muito, come e não engorda, né? E aí você tinha, ao mesmo tempo, você tinha mães, por exemplo, que falam para os filhos, olha, faz igual a Magali, come melancia, come fruta, come isso. Houve uma certa preocupação, não sei se tão explícita, mas de, olha, e se come a pessoa comer, porque ela é um personagem de quadrinhos, ela não vai engordar, mas e se uma criança começar a comer muito para imitar a Magali e ficar gorda, né? A Magali teria, de certa forma, um distúrbio alimentar, né? Começou a ter essa... E aí foi muito engraçado, porque antes de virem as Graphic MSP, teve alguns livros de homenagem ao Maurício, dos 50 anos de carreira dele, em que também vários, foi da onde inclusive surgiu a ideia da Graphic MSP, né? Vários autores fizeram histórias mais curtas, cartoons, etc., homenageando personagens do Maurício e o próprio Maurício nesses 50 anos de carreira. E uma dessas histórias que a gente vai mostrar imagens para você, a Magali comia muito e ela começava a engordar muito, ela ficava gorda, e ela explodia, ia para o céu, onde o anjinho explicava para ela que ela não podia comer sem prestar atenção no que come, não é legal, tal, e no fim ela acordava, achando que era tudo um sonho, e na verdade foi um plano do céu para alertar ela que ela precisa comer bem, que não basta comer muito. E eu acredito que a partir dessa história, gente, sentou uma mosca na minha orelha, eu fiz assim, ó. Isso aqui tá cheio de moscas! Tem um mosquitinho chato que tá vindo aqui, esse eu tô ignorando, mas ela sentou na minha orelha e falei, vou começar aí, eu já imagino o que o Gabriel vai fazer com isso, mas tudo bem. Acabei de pensar nisso. Eu imagino que, principalmente a partir dessa história, talvez até tenha tido menção em outras, mas essa deixou mais claro, o pessoal começou também a ter aquela visão de, olha, de falar, né, que a Magali come muito, mas ela come saudável, de ressaltar que ela era um caso à parte, porque ela comia e não engordava, até para não incentivar, de repente, um hábito alimentar errado dos pequenos leitores, né? E o bacana, inclusive, é que na Turma da Mônica Jovem, acaba indicando que a Magali vai, enquanto adolescente, ela vai querer fazer ela vai querer ser uma nutricionista, ela vai querer fazer curso de nutróloga, enfim, na faculdade. Então foi uma sacada bem bacana que acabou tendo uma repercussão até na Turma da Mônica Jovem, que é uma outra revista para outro tipo de leitor, para o leitor efetivamente um pouquinho mais velho. Bom, além da Magali, vale lembrar também que no Maurício tem uma outra personagem que é gordinha, né, que é uma personagem de uma turma jovem, que é a Pipa, né, que é da turma da Tina, que surgiu lá em 1964 como uma personagem para compor, né, a Tina. Nós vamos fazer um programa só da Tina um dia. A Tina era riponga, depois foi ficando outra, uma moça, tudo independente, mudou para um traço mais realista. A Tina vale um programa. Mas a Pipa, ela é gordinha, mas ela é uma gordinha saudável, feliz. Óbvio, há uma outra história que ela é um pouco encanada com a figura dela e tal, mas em geral,
Isso é uma coisa bacana, né? A tal da gordofobia não passa perto das histórias em quadrinhos nesse aspecto. Os personagens gordos, e nós vamos falar de alguns deles daqui a pouco, não sofrem zombaria, raríssimas exceções. Pelo contrário, é mostrado como, tem pessoas de todos os tipos na sociedade. Então, desde que ressaltando que é bom se alimentar bem, que é bom ser saudável, mas o personagem é gordo e ponto, acabou, né? Então, lembrando de uma outra personagem que foi considerada, inclusive aqui no Brasil, foi uma grande concorrente da Magali quando era publicada. Hoje talvez ninguém se lembre, é uma personagem chamada Bolota. Hoje pouca gente lembra da Bolota, né? A Bolota foi lançada em 1953, o nome dela em inglês é Lota, que não tem nada a ver com Bolota, Plump, que tem a ver, Plump quer dizer gordo mesmo, Lota Plump. E ela é uma personagem que comia muito, mas diferente da Magali, ela é gordinha. Só que ela comia muito e o fato dela comer muito dava uma super força para ela e ela ajudava todo mundo com a super força dela. Então as piadas eram em cima dela ser muito forte, como se fosse uma mistura da Mônica com a Magali, né? Ela era uma menina gordinha, super forte que usava a força dela para ajudar as pessoas. Nos anos 60 e 70, a Bolota era super popular aqui no Brasil, assim como outros personagens dessa turma, né? Como Brotoeja, por exemplo. Hoje ninguém mais ouviu falar dessas personagens, mas a gente está relembrando ela aqui para você. Se você for um leitor um pouco mais velho como eu, você vai lembrar da Bolota. E os super-heróis? Se eu falar para você tem um super-herói gordo, porque os super-heróis é aquela coisa de culto ao corpo, né? Se você pegar a Mulher Maravilha quando surge, com o rostinho mais redondinho, baseado na Mae West, e comparar com a Mulher Maravilha de hoje, que é aquele corpo até escultural exagerado, né? Às vezes os personagens homens têm músculo onde nem existe músculo, é excessivamente musculoso, enquanto algumas mulheres são excessivamente fitness, mas musculosas e assim, e com seios enormes, aquela coisa toda. Isso foi mudando. Então se eu falar para você tem herói gordo, talvez você não se lembre de nenhum. Você provavelmente vai se lembrar de vilões, né? Como por exemplo o Rei do Crime, que surgiu lá em 1967 nas revistas do Homem-Aranha como inimigo e depois se tornou o grande inimigo do Demolidor, né? Aquele personagem de terno branco bem gordo, mas ele é forte, ele faz exercício, ele é musculoso, então ele é uma montanha não só de gordura, mas de músculo também, então é uma coisa bem assim, bem pontuada. Você tem vilões como o Blob, por exemplo, do X-Men, né? Que também é gordo. Mas e herói? Tem algum herói gordo? Tem um herói gordo, tem um herói muito engraçado que eu vou falar para vocês aqui. É um herói que foi criado lá nos anos 60 e foi criado inclusive pela mesma dupla, né, ou pelo mesmo autor específico, C.C. Beck, que criou o Capitão Marvel, né, hoje mais conhecido como Shazam. O Capitão Marvel se envolveu no imbróglio jurídico lá, com a DC Comics falou que era cópia do Superman, e o autor teve que parar de desenhá-lo. E ele até parou um pouquinho de desenhar heróis, mas aí nos anos 60, quando surgiu o seriado do Batman na televisão, aqueceu o mercado para super-heróis. E todo mundo começou a criar heróis de todos os tipos. E aí o C.C. Beck vem em 1969, e ele criou um personagem muito louco. O uniforme dele até lembra um pouquinho do Capitão Marvel, só que é verde em vez de vermelho. E esse personagem chama-se Fat Man, literalmente homem gordo, né? Então era o homem gordo, o UFO, né? O OVNI, ou mais especificamente, o disco voador humano. Fat Man, que inclusive ele é descrito na história como um homem gordo, mais atlético, né? O nome dele é Van Crawford. Ele é um milionário, é uma pessoa bem de vida, tem várias coleções, vários hobbies, mas ele gosta muito de ajudar as pessoas. E um dia ele vê uma nave espacial caindo e ele corre lá para ajudar. E na verdade essa nave espacial era um alienígena transmorfo, que se transformava de nave espacial em gente. E ele resolve, na versão, ele vira gente, ele ajuda, né, um humanoide ali, ele recebe a ajuda do Van Crawford e como prêmio para o Van Crawford ele resolve dar poderes para ele. E quais são esses poderes basicamente? Ele se transforma num disco voador enorme humano e que dispara raios e contra os vilões, etc. Eu acho que esse é um dos super-heróis mais inusitados que eu já vi. Primeiro pelo fato dele ser mais gordinho, porque isso não tem mesmo nas histórias em quadrinhos, mas principalmente pela habilidade de se transformar em um disco voador, né? Uma coisa que a gente nunca viu. E ele tinha inimigos bem malucos também, inclusive uma bruxa lunar, que era super bonitinha, mas super perigosa e tal. E não teve muitos episódios, né? Teve alguns gibis ali, acho que uns 6 ou 7 lá nos anos 60 e acabou. Não sei se feliz ou infelizmente, porque para ser bem sério para vocês, eu nunca li uma história deles para saber se as histórias eram boas, apesar do tema ser inusitado.
Porém, hoje em dia, se você tiver um gibi desse aí, vale milhões de dólares, tá? Porque é produzido pelo cara que fez o Capitão Marvel e por tudo ser tão inusitado dessa forma. Então hoje as pessoas que acham isso aí têm um futurinho garantido, uma faculdade para o filho garantido, né? Então, bom, falamos então desses personagens gordinhos, falamos de alimentação e é importante deixar a mensagem que todos esses quadrinhos trazem para você, tá? É importante que você seja feliz com o seu corpo, mas é importante não ter exageros para nenhum dos lados e é importante se alimentar bem. Então, já que nós pegamos o gancho aí do Dia da Alimentação, Dia Mundial da Alimentação, o importante é alimentação saudável, legal? Sem exageros, trazer nutrientes bacanas para o seu corpo e ser feliz do jeito que você é. Porque é isso que essas histórias em quadrinhos mostram pra gente de todos esses personagens. Bacana? A gente está chegando ao fim de mais um episódio. Eu queria ressaltar para você, a gente já falou, nosso Instagram que está aparecendo aí na tela embaixo para você. Manda sua sugestão para a gente, pergunta sobre um personagem que você quer saber mais, quer uma dica sobre quadrinhos, quer saber mais da história das histórias em quadrinhos. A gente está aqui, quer usar em sala de aula, quer uma dica de como usar a história em quadrinhos para matemática, para história, para francês, para inglês. Manda para a gente que a gente fala aqui para você. Tá legal? Mais uma vez, agradecimentos a esse espaço maravilhoso, a Gibiteca. Venha conhecer aqui no centro da cidade, tudo de graça. Os gibis você pode levar para casa, para ler em casa e trazer de volta depois. Uma fonte inesgotável de saber que está completando aí, vai ter uma data especial esse ano. Nós vamos falar disso para o futuro, hein? Fica ligado aí que nós vamos falar como surgiu a Gibiteca, tá legal? E o nosso agradecimento final à Secretaria de Cultura e Turismo, que nos apoia aqui em todos os nossos programas. Até a próxima! Educa TV apresenta Mundo HQ TV.